Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz esfaqueado até a morte na charneca do Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no bairro de Três Carneiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 13 de julho de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje no estado, nas últimas 24 horas, foram registrados 7 assassinatos. 5 homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.837 assassinatos, sendo 1.014 no interior e 823 no Grande Recife. Um ônibus foi alvo de marginais ontem na Avenida Conde da Boa Vista. 2 suspeitos armados de facas peixeira. Eles renderam os passageiros e roubaram os pertences. Luiz Anacleto Ferreira, um idoso de 64 anos de idade, sindicalista, conhecido como Luluca, foi assassinado a golpes de faca peixeira no sítio Baixas, zona rural de Ipubi, no sertão do estado. Marginais cometeram o crime, roubaram o carro da vítima, um Fiat Strada vermelho de placa PCE 6959, crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo do sindicalista Luluca, Luiz Anacleto Ferreira, de 64 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alexandre Augusto de Souza, conhecido como Balbuíno, 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Temar Dutra, no bairro São Borja, em São José do Egito. Um elemento que estava numa motocicleta prospeita cometeu o crime, cujos motivos são ignorados. O corpo de Balbuíno Alexandre Augusto de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um adolescente de 14 anos de idade e um outro adolescente de 16 foram baleados no conjunto residencial Vivendas do loteamento Topázio, em Petrolina, por homens em um carro branco, veículo não identificado. As vítimas foram levadas para o hospital local, onde um dos adolescentes de 14 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. A polícia segue investigando essa tentativa de duplo homicídio. A polícia está investigando também a morte de Toninho Marcos Antônio da Silva Bezerra Júnior, que tinha 44 anos de idade e foi assassinado a bala na noite de antes de ontem, pertinho da residência dele, no Alto do Pitu, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Homens em um carro preto cometeram o crime. De acordo com informações, o Toninho, ele havia saído de casa para comprar ovos, voltou para casa, depois saiu novamente e nessa segunda saída ele acabou sendo assassinado. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para o caso. Também está sendo investigada a morte de Givaldo Augusto Ribeiro Júnior, assassinado com disparos de arma de fogo na rua Miguel Leão, por trás do condomínio Abençoado por Deus, que fica no bairro da Iputinga. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital Getúlio Vargas e morreu no momento em que estava sendo submetida a uma cirurgia. Policiais da Força Tarefa do DHPP estão investigando a morte do jovem Caio César Rodrigues da Mota, de 26 anos de idade. Morava na rua Dracena, no bairro do Sancho, no Recife. Ele foi assassinado na madrugada de antes de ontem com tiros a queima-roupa na cabeça e no peito, na Avenida Tempo Feliz, lá mesmo no Sancho. Crime praticado por elementos desconhecidos. Douglas Luiz Gonçalves de Melo, um rapaz de 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na residência dele, localizada na rua Luísio Marques, no loteamento Antônio Dourado, no centro, em Pojuca. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alessandro Limeira Lacerda, de 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo lá na rua Leonardo Arco Verde, na Vila do Presídio, lá em Arco Verde. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele trafegava, o Alexandre, numa motocicleta. Ele tinha acabado de deixar o presídio e, segundo informações, teria envolvimento com tráfico de drogas.
havia tentado matar alguém na Praça da Bandeira, e aí a polícia vai investigar se foi crime de vingança. O corpo de Alexandro Limeira Lacerda foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia segue investigando a morte de Everton Souza Lima, jovem de 23 anos de idade, assassinado na noite de antes de ontem com disparos de arma de fogo pertinho da rua Nicolau Aragão, no bairro da Palestina, em Santa Cruz do Capibaribe. Também está sendo investigado pela polícia o homicídio cuja vítima foi José Anselmo da Silva. Ele tinha 37 anos de idade e foi assassinado a bala na rodovia Deputado Ribeiro Godoy, em Camusim de São Félix. De acordo com informações, ele trafegava numa motocicleta com uma mulher, havia saído de uma festa no sítio Palmeira e acabou sendo assassinado. Segundo informações, ele respondia um processo aí por homicídio. O jovem João Isidoro dos Santos sofreu um acidente automobilístico na Ilha do Portal, que fica em Lagoa Grande, no interior do estado. João Isidoro dos Santos foi trazido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Denilson Santos da Costa, residente na Vila Vera Lúcia, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Denilson Santos da Costa foi socorrido na emergência do Hospital Donder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. José Martins da Silva, um homem com 46 anos de idade, profissão não informada, residente na usina Maravilha, em Goiânia. Ele foi agredido a golpes de faca e facão lá na usina por um tal de Paulo e também um tal de Diabo. Paulo e esse Diabo são suspeitos, por sinal, são vizinhos da vítima, José Martins da Silva, que foi socorrida na emergência do hospital local. Guilherme de Moura Ferraz, de 29 anos de idade, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo na travessa da rua Francisco de Carvalho Barros, no Parque da Vaquejada, em Mirambiba, no interior do estado. O suspeito do atentado, Charles de Lima Freire, que foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. E o jovem Guilherme de Moura Ferraz foi socorrido no hospital lá mesmo, em Mirandiba. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas Ramos, que é a esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Wilda Bonetério, e Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão: André, Ricardo, Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica Índio e também Rinaldo. E a gente agradece os nossos companheiros operadores aqui da Radional. Chaveirinho é o Evandro Chaves, Couto César do Pelola Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e também Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. E a gente agradece a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. Seu Marcos mora em Peixinhos, Olinda. Seu Marcos, ele é pai da nossa amiga, nossa companheira Vanessa, que é do departamento pessoal aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Dona Jussara Lima, ela mora no bairro da Boa Vista. Dona Jussara, ela é mãe da nossa amiguinha Fabiola Góes, também ligada com a gente aqui na Jornal. Na Campina do Barreto estão Carlos Alberto, condutor do SAMU, e Afonso da Eletrônica, da rua Garibaldi. Na fábrica de cloro Araripe, que fica em Araçoiaba, estão lá Lico, Tiago, Jordão, Caio, Esdras, Rodrigo e também Simone. O ex-motorista da antiga empresa de ônibus São Paulo Mota, a esposa dele Gildete e o filho Ricardo Mota, todos estão em Manaus, ligados com a gente aqui na Jornal. No Hospital da Restauração estão de plantão lá ouvindo a gente o enfermeiro Honório e Walter, que mora em Rio Doce, Olinda. No sítio Santo Aleixo, em Abreu Lima, Dona Dora e os filhos Neemias e o meu xará Eliel. Joaquim Neto de Amorim, este rapaz sofreu um acidente automobilístico na BR-407, no bairro Dan, em Petrolina. Foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.
Um rapaz sem nenhuma identificação foi atropelado na PS60, no bairro do Rosário, no Cabo de Santo Agostinho, por uma caminhoneta branca de placa não fornecida. Um rapaz não identificado, bastante machucado, foi levado para a emergência do hospital local. Luiz Gustavo da Silva Bezerra, de 36 anos de idade, residente na rua Campo Novo, no bairro Indianópolis, em Caruaru, no agreste do estado. E Luciano Rafael Freire, 54 anos de idade. Eles morreram em um acidente na localidade conhecida como Cruzeiro do Nordeste, em Sertânia, no interior do estado. Foi um acidente automobilístico que aconteceu na BR-232, lá em Sertânia. Luiz Gustavo da Silva Bezerra e Luciano Rafael Freire morreram na hora. Rapaz esfaqueado até a morte na charneca do Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no bairro de Três Carneiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, vice Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Na Casa de Justiça e Cidadania no COC estão lá ligados com a gente de plantão os sargentos Eliezer de Paraty e Moisés e Riquinho, irmão do nosso companheiro, amigo Tony Sena. Riquinho mora no Conjunto Praia do Jango, onde também residem Davi, Fátima e Davi. Seu Lourenço é avô de Ailton, que mora no Privenzo Lira, na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo Paulista. No terminal de Beira-Mar, no Janga, estão lá ligados com a gente o motorista Alex, motorista de ônibus, do carro 1362 da empresa Cidade Alta, e também todos os rodoviários estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal, lá em Beira-Mar. São amigos de Gerbano, que é motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. A turma do grupo Tesourão do Janga estão ligados com a gente. O presidente é o Lula de Santo Amaro. Eles também estão lá ligados na Jornal. Tonico, Sargento Drayton, Marquinhos, o doutor Fernando Maia e o comissário Paulo. Moab Gomes de Araújo, de 26 anos de idade, residente na Avenida Agamenon Magalhães do Derby. Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. A doméstica Maria de Lourdes Alves de Almeida, com 39 anos de idade, residente na rua João Alves, no Alto Rio Branco, em Sertânia, no interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta. Ela, bastante machucada, foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removida aqui para Recife para emergência do HR. Jefferson Alexandre Neves dos Santos, de 25 anos, residente na Rua da Esperança, no bairro de Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Hinaldo de Melo Félix, de 52 anos, residente no sítio Riachão, zona rural de Lagoa do Ouro, foi trazido aqui para Recife para emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um acidente automobilístico. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. Verônica é amiga de Chico, que é motorista de ônibus que faz a linha Mostardinha. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Luiz Ferreira Sobrinho e Valdemir Gomes dos Santos. As pensionistas Cátia Dias Galvão e Vera Lúcia Pessoa da Silva. E também a funcionária Ana Luísa Gomes da Cunha.
Policiais do DENARC também da Rocam prenderam um traficante na Coab 1 em Garanhuns, no agreste do estado. Com suspeito, foram apreendidos 1 quilo de maconha, 60 gramas de crack, 5 munições de revólver calibre 38, 2 balanças de precisão e também R$600. 2 homens armados numa motocicleta assaltaram um rapaz na PS-158 no município de Jupi e roubaram a motocicleta da vítima, uma CG 160 cilindradas preta de placa PCF 8964. Uma motocicleta CG 150 preta de placa PX 7355 foi furtada quando estava estacionada na frente de um bar no município de Lajedo, no agreste do estado. Um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a bala em Garanhuns, na rua Consuelo Guedes, em Garanhuns, no agreste do estado, num atentado praticado por elemento desconhecido. A vítima foi atingida na coxa esquerda e levada para o Hospital Regional do Moura, naquele município. Everton Clécio Santos do Nascimento, de 27 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Riachuelo, em Petrolina, num atentado de autoria e motivos não informados, e ele foi socorrido na emergência do hospital local. Alessandro Luiz da Silva, filho jovem com 19 anos de idade, ele foi baleado e encontrado agonizando no canavial à margem da PS-60 em Siriaé. O Alessandro Luiz da Silva, filho jovem, 19 anos, foi levado para a emergência do hospital local, mas acabou morrendo, não resistindo à gravidade dos ferimentos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Em Jupi, um motoqueiro foi assaltado por 2 homens numa motocicleta que roubaram a moto da vítima, uma CG 160 preta de placa PCF 8964. Na estrada do povoado Paquevira, em Canhotinho, 2 marginais armados assaltaram o motoqueiro e roubaram a motocicleta da vítima, uma CG 150 vermelha de placa OYZ 0G04. A polícia foi acionada, fez algumas buscas, mas não conseguiu recuperar o veículo até agora. 2 homens suspeitos de furto de fios de internet foram presos em Ribeirão, na Mata Sul do estado. Os criminosos foram levados para a delegacia local. A polícia militar prendeu um elemento por porte ilegal de arma de fogo no loteamento Pedregulho, no Alto da Santa, em Nazaré da Mata. O suspeito estava com a pistola .40 e uma outra pistola 380. Ele foi encaminhado à delegacia local lá de Nazaré, onde foi autuado em flagrante. Um homem foi preso por desacato à polícia militar no centro de Timbaúba. O tal elemento estaria brigando com um outro cara lá, e com a chegada da polícia ele havia reagido com um dos praças e aí acabou em cana. Foi levado para a delegacia local. Agentes do DENARC e também policiais militares do batalhão prenderam uma mulher por tráfico de drogas na residência dela no loteamento Rosa Justiça. Isso mesmo, foram apreendidos com ela R$216 e 20 pedras de crack. Um homem morreu atropelado na comunidade Volta do Pique, em Gravatá, no agreste do estado. Bruno Bartolomeu Salles de Freitas, ele tinha 27 anos de idade, ainda chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital local, depois removido aqui para Recife, para o HR, e foi justamente na restauração que ele acabou morrendo, não resistiu à gravidade dos ferimentos. Um carro ainda não identificado atropelou um motoboy que fazia entrega de lanches na PS-177 em Garanhuns, no agreste do estado. A vítima foi socorrida no Hospital Regional do Moura, em Garanhuns, onde teve uma das pernas amputada e segue internado em estado grave. A polícia segue investigando o assassinato de Israel José da Silva. Ele tinha 25 anos de idade e foi morto a tiros quando estava no poeiro da residência dele, na rua Paulo Bezerra, no bairro São Gustavo, em Pombos. Foram 2 homens que invadiram a residência do rapaz. Os caras chegaram numa motocicleta Bros, invadiram uma casa, meteram bala e mataram Israel José da Silva, que ainda chegou a ser levado para o hospital local. E a polícia continua investigando a tentativa de triplo homicídio que aconteceu no Rio São Francisco, em Pombos.
Um elemento identificado como Antônio Carlos, Doril e um tal de Carioca, eles meteram bala em 3 pessoas, matando uma delas. As vítimas, Valberto Nunes Magalhães, um adolescente, e também Daiana Maria dos Santos. Os 3 foram levados para o hospital local, onde uma das vítimas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Que morreu foi Valberto Nunes Magalhães. O adolescente e Daiana foram medicados e encaminhados à delegacia local para prestar esclarecimentos. Também está sendo investigado pela polícia o crime que foi vítima Márcio Araújo de Barro Júnior, um jovem de 22 anos de idade que foi baleado, levado para o Corpo de Bombeiros no bairro Santa Teresa, em Olinda, mas acabou morrendo. Não resistiu à gravidade dos ferimentos. Thaís Beatriz da Silva Lira, uma jovem com 18 anos de idade, residente na rua Cardoso da Fonte, em Serinhaém. Ela foi espancada e quase morta por meio de estrangulamento em um depósito de gás no loteamento Santo Amaro, lá em Serinhaém. O suspeito está sendo procurado pela polícia. O companheiro dela, Clebson Bezerra de Souza. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz esfaqueado até a morte na charneca do Cabo de Santo Agostinho. Renildo Francisco dos Santos Cruz, com 32 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na Rua Nova, em Camela e Pojuca. Ele foi perseguido e morto a golpes de faca peixeira. Caiu dentro de uma vala, pertinho de Castelo Recepções e também Brás Mix e Rações, que fica à margem da BR-101 Sul, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho. Os criminosos corriam atrás dele, metendo a faca dele, gritando: é um ladrão, esse é ladrão, e daí mataram o rapaz. O corpo de Renildo Francisco dos Santos Cruz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro de Três Carneiros. O Herdes Alexandre da Silva, um jovem com 18 anos de idade, residente na rua Itatiba, no bairro de Três Carneiros Baixo, ali pela Coab, no Recife. Ele foi assassinado ontem por volta das 5 horas da tarde, com cerca de 15 disparos de arma de fogo, tiros de pistola, na rua Ibicuí, lá no pertinho do terminal de ônibus de Três Carneiros. Foram 2 homens que cometeram o crime. De acordo com informações do jovem, ele estava com alguns amigos, estava jogando bola em um campo de futebol, tentou correr, mas foi perseguido e acabou sendo executado. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.